Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à matéria, tá? A gente começou a falar semana passada sobre agricultura no mundo. Falamos dos sistemas agrícolas e hoje a gente vai falar de um ponto importante. Nessa semana a gente vai falar de dois pontos. A gente vai falar das monoculturas e os impactos ambientais que essas monoculturas podem criar. E a gente vai falar de sistemas agrícolas alternativos, tá? Nessa aula de hoje, a gente vai focar em monoculturas. Vamos dar uma olhadinha aqui no que nos reserva isso dentro dessa matéria. Pessoal, o que é monocultura, né? A monocultura é quando a gente vai, de certa forma, cultivar apenas um tipo de espécie vegetal em uma extensão de terra muito grande. Por exemplo, um grande cultivo de soja, um grande cultivo de algodão, um grande cultivo de milho, tá? Isso que a gente chama de monocultura. Só que essa monocultura, ela vai ter alguns probleminhas, ela vai gerar alguns impactos. Um deles é o que está aqui no nosso segundo tópico, olha só. Vai favorecer o crescimento de animais invasores. Imagina, a gente tem aí uma produção de milho, né? Esse milho vai ter um parasita, que dependendo, se for uma policultura, né, uma cultura de vários tipos de alimentos, pode existir um certo tipo de predador de outros vegetais que acaba com essa praga do milho. Só que quando a gente vai e simplesmente vai plantar apenas um tipo de alimento, esse animal invasor ele não vai ter predador na sua cadeia alimentar. Então ele vai o quê? Ele vai ter o maior crescimento da sua população e aí vai se proliferar como se fosse uma praga, tá? E para isso, infelizmente, a gente acaba utilizando de materiais, né, de insumos artificiais para acabar com esse tipo de praga, como por exemplo, fertilizantes, os inseticidas, fungicidas, tóxicos, né, todos eles e prejudiciais à saúde do ser humano. Todo esse material que é utilizado para acabar com essa praga que se proliferou devido ao uso da monocultura vai ser utilizado insumos tóxicos que vai acabar prejudicando a saúde do ser humano, porque, infelizmente, todo o alimento, todo tipo de terra ou aquilo que está embaixo da terra, ali, como água, entre outras coisas, vão ser contaminados. Olhem só para vocês terem uma ideia, né? O Brasil com o consumo de agrotóxicos, né? Quando a gente fala isso tudo aqui, ó, nada mais é do que o agrotóxico, né? Que a gente vê na televisão. Aqui a gente vê um crescimento vertiginoso do uso de agrotóxico nos últimos aí 20 anos que a gente tem de agronegócio no Brasil. Isso mostra que cada vez mais os alimentos que nós utilizamos, e aí quando a gente fala de monocultura, é aquele alimento que vai abastecer principalmente os grandes supermercados, é aquele alimento que vai ser mais barato por conta da grande produtividade e que normalmente quem vai ter acesso são as pessoas mais pobres. Cada vez mais ele está sendo aí intoxicado com esse insumo tóxico que são colocados nesses alimentos, tá? Quando a gente fala em insumo agrícola, ele fala aqui pra gente embaixo, ó, o insumo agrícola nada mais é que um produto químico utilizado na produção agrícola, tá? Então pode ser igual tá aqui, ó, fertilizante, inseticida, fungicida, tá? Alguns remédios, alguns aditivos, tudo isso daí a gente vai chamar de agrotóxico. Então, a monocultura, ela vai gerar pra gente aí uma cultura de utilização de agrotóxicos, ok? Além disso, a gente vai ter um outro tipo de impacto que foi essa prática, né, foi feita principalmente com a Revolução Verde, que foi a criação de alimentos transgênicos. Esses alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados. É quando a gente altera o código genético daquele alimento. Vamos supor, por exemplo, que o milho, que a gente já estava dando um exemplo, ele seja altamente sensível a uma determinada praga. Mas aquela praga, ela não se alimenta, por exemplo, de alguma proteína do amendoim. Então, o que eles fazem? Eles pegam a semente e modificam o código genético, inserindo dentro daquela semente o DNA do amendoim, fazendo com que aquela praga não se alimente também do milho. Então, acaba gerando o que a gente chama de alimento transgênico. Todo alimento transgênico industrializado,
quando a gente vai no mercado, vai ter esse símbolo aqui do T. Então, é salgadinho, milho enlatado, dependendo, né, fubá, alguns tipos de farofa, né, de farinha, a gente vai ter aí esse emblema. E ele vai mostrar pra gente o seguinte: esse alimento é geneticamente modificado, tá? Esses alimentos transgênicos vão ter algum tipo de benefício? Pode ter, por exemplo. Você pode aumentar o teor de nutrientes de um determinado alimento, mudando seu DNA. Você pode colocar um alimento tipo a soja com mais proteína do que ela já tem, ou com menos gordura. A gente vai ter vegetais bem mais resistentes, aqueles que duram muito mais tempo na geladeira, aqueles que não vai ter pragas junto, né? Antigamente toda alface tinha um bichinho, hoje em dia a gente não acha mais. Alguns tipos também, devido a você deixar o vegetal mais resistente, você vai também reduzir o uso de agrotóxico, tá? Só que tem um probleminha, né? Aqui fala pra gente o seguinte, olha só. As espécies transgênicas são protegidas por patentes. Porque quem cria a espécie transgênica, aquela semente transgênica, é uma empresa, tá? Essa empresa, ela vai ter o direito sobre o lucro dessa semente. O que significa isso? Olhem só. O agricultor, ele vai ter que pagar royalties para a empresa detentora de tecnologia. Então, aquilo que ele vender, parte do lucro, ele vai ter que dar à empresa que criou a tecnologia daquele alimento transgênico. E isso acaba gerando o quê? Uma grande dependência do agricultor para essas empresas transnacionais. Se ele cultiva o transgênico, ele tem que repassar parte do seu lucro para a empresa, porque aquele transgênico vai ter patente, ou seja, ele vai ter um dono, tá? E isso acaba gerando aí um impacto muito grande, principalmente para os pequenos produtores que se utilizam aí de alimentos transgênicos. A gente tem aqui, por exemplo, né, um mapa identificando para a gente a distribuição, né, da área plantada de transgênicos em todo o mundo. O maior produtor de transgênicos vai ser os Estados Unidos, tá? É ali que a gente vai ter um grande mercado para o agronegócio, onde a maior parte da sua produção, se a gente olhar aqui no gráficozinho, a gente vai ver que vai ser voltada para a soja e para o milho, tá? Depois a gente vai ter algodão, a gente vai ter também outros tipos de, né, por exemplo, alfafa, né, algum tipo de cultura aqui. O segundo maior, aí nós entramos, é o Brasil, tá? Ele vai ter uma área plantada gigantesca, né, de mais ou menos de 50,2 milhões, né, de transgênicos aí, de hectares. A gente vai ter a maior parte da nossa produção voltada para soja, tá? Depois a gente vai ter voltada para o milho e uma pequena parte aqui voltada para o algodão. Claro que a gente tem pequenas produções, né? Mas aí não entra dentro do agronegócio aqui, tá? Depois vem a Argentina, Canadá e Índia. Em divisão pelo país, né? Por país, mais da metade de toda a produção de transgênico no mundo vem dos Estados Unidos e do Brasil, tá? E a maior parte da produção de culturas é voltada para a soja e para o milho, tá? Então são produtos aí altamente produzidos e o Brasil, por exemplo, é um dos grandes exportadores. Ele só vai perder para os Estados Unidos. Ele é o segundo maior exportador de soja, o segundo maior exportador de milho, o segundo maior exportador de algodão. Ele vai perder apenas para os Estados Unidos dentro dessas culturas, tá bom? Então aqui mostra pra gente uma visão geral aí de como que é a produção de transgênico distribuída aí no mundo. O transgênico ele pode trazer algum risco para a nossa saúde, pode trazer algum risco para o ser humano. Já foram constatados alguns tipos de problemas devido ao uso de transgênico, tá? Por exemplo, a gente pode ter um aumento de alergia. Como muita gente sabe, muitas pessoas têm alergia a alguns tipos de alimentos. Isso aí é comum. E como você está usando o código genético de alimentos em outros, você pode estar levando um código genético a um alimento que até então não causava alergia a determinadas pessoas, mas que devido ao código genético ser de algum alimento, algum alérgeno, pode trazer aí uma novidade de uma alergia em um alimento que até então nunca tinha dado problema, tá? O segundo é aumento de resistência a antibiótico.
Você está aumentando o número de produções em que os antibióticos, para poder esterilizar aquele alimento, ele vai cada vez mais ser escasso porque está tendo resistência. Vai aumentar, devido à resistência ao antibiótico, vai aumentar a quantidade de substâncias tóxicas que a gente utiliza naquela produção, tá? E aí, maior quantidade de resíduos de agrotóxicos, porque aquele produto está mais resistente, vai começar a aparecer pragas para aquele produto transgênico e aí vai ser obrigado a utilizar mais agrotóxicos, tá? Olha o que ele fala aqui no final, ele fala assim: a inserção de genes de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos faz com que as pragas e ervas daninhas desenvolvam a mesma resistência, criando o quê? Super pragas e super ervas. Ou seja, quando a gente cria genes para tentar derrubar uma praga, algumas espécies daquela praga pode sobreviver e criar uma resistência, gerando aí animais com difícil extermínio, né, que a gente não consegue matar, por assim dizer, tá? Então, existe risco? Existe alguns riscos já relatados, só que aí nós temos riscos a longo prazo que nós ainda não sabemos o que poderá acontecer com nós. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.